Salve cambada, firmeza, começando mais um vídeo do Sai Que É Sua. E novamente eu tô falando bem baixo, porque se eu acordar minha filha, minha esposa me arregaça. Porque assim, aqui quem manda nessa porra é ela. Tá mandando. Hoje eu tô gravando sozinho porque nem sei qual que foi a desculpa que o Ed deu. Essa semana a gente teve uma goleada de 8-1 do Palmeiras em cima do Independiente Petroleiro. Foi a maior goleada da história do Palmeiras na Libertadores. Então eu resolvi fazer esse tema aí, das 10 maiores goleadas da história da Libertadores. E eu vou começar com o Palmeiras, que agora no dia 12 de abril enfiou 8-1 no Independiente Petroleiro. O atacante palmeirense Navarro fez logo 4 e curiosamente em 2 jogos ele já tem 6 gols e é um dos candidatos aí a ser o artilheiro da competição. Ah, mas estamos na segunda rodada. Pois é, ainda falta muito jogo pra ele fazer mais gol ainda. Nossa, palmeirense. Não sou, mas é real. Curioso foi que acabou o primeiro tempo 1-1, né? Aí no segundo tempo o Palmeiras meteu logo 7. Após o jogo, na coletiva, o técnico do Independente Petroleiro comentou que foi o melhor primeiro tempo da história do clube na Libertadores, na história da existência do clube. E meteu um Fernando Diniz. O primeiro tempo e o segundo, então. Vou fazer um tema. Se os jogos tivessem acabado no primeiro tempo. Na nona colocação a gente tem o River Plate. O River Plate que figura aí mais umas 2, 3 posições pra cima aí também. Porque o River Plate, quando gosta de fazer gol, faz bastante mesmo, tá? Em 2020, o River Plate ganhou de 8-0 do Binacional do Peru. E nesse jogo ainda o River conseguiu perder 2 pênaltis, cara. Ou seja, sim, era pra estar figurando lá em terceiro, segundo. E o Binacional, que eu falei assim, será que esse nome, porque tem 2 títulos? Ele tem 2 títulos nacionais, mas claramente não é por isso. Porque senão, não pode mais ganhar, senão vai ter que mudar o nome. Pelo menos essa é uma desculpa boa. Na verdade, a Escola Municipal Deportiva também meteu 8-0 numa escola municipal. Aí eu fui ver, eles ganharam do São Paulo. Eu falei, tá estranho. Na 8ª colocação, a gente tem o River Plate. River Plate novamente ganhou de 8-0 do Jorge Wilstermann, da Bolívia. E foi muito louco porque foi nas quartas de final. E aí o River perdeu de 3-0 na Bolívia. E aí você pensa, porra, em casa, independentemente do adversário ser mais fraco ou não, você ter que fazer mais de 3 gols já é difícil. Você pensar que se você tomar um gol, você tem que fazer 5, porque na ocasião era assim o gol fora, é bem complicado, né? Qualquer um que ia bater no peito e falar, não, dá. E deu, e os caras chegaram a fazer 5 só no primeiro tempo. Parecia a Alemanha. E só o Inácio Escoco meteu logo 5 e ajudou mais do que providencialmente aí o time argentino a se classificar para a semifinal. Na 7ª colocação a gente tem o Santos do então menino Ney em 2012. O Santos que ganhou de 8-0 do Bolívar. Isso foi nas 8ª de final. Na primeira partida o Santos perdeu de 2-1. A torcida ainda jogou uma pá de objeto no Ney, a imprensa tirou uma onda, meio que questionou, nossa, vocês falam tanto desse cara e tal. Aí chegou aqui em São Paulo, em Santos, né, o Neymar e companhia botou o time do Bolívar na roda, também 5-0 só no primeiro tempo, com 2 gols do menino Ney, 2 do Ganso, até o Elano fez 2. Na 6ª colocação, a gente tem o Blooming da Bolívia, ganhando de 8-0 do Deportivo Itália da Venezuela. Os times da Bolívia e da Venezuela são os que mais aparecem nessa lista, mas sendo os goleados, com exceção desse do Blooming. Essa edição de 85 foi curiosa, porque acho que a Conmebol preferiu colocar times do mesmo país no mesmo grupo. Então, o grupo do Blooming, você fala, caralho, 8-0, né? Sim, eles tiveram 20 gols em 6 jogos, né? Foi o melhor ataque da competição. Você tinha 4 times no grupo. Na fase seguinte, era um grupo com 3. E aí você tinha 4 jogos, né? E aí ia para outra fase. Então, nesse grupo do Blooming, tinha o Blooming, Deportivo Itália, Deportivo Táchira e Oriente Petroleiro. 2 times da Bolívia e 2 times da Venezuela. Aí você fala, pô, mas mesmo assim, né? Foram 20 gols em 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Na fase seguinte, eles tiveram que cair num grupo com 2 times argentinos e não ganharam nenhuma partida. Em 5º lugar a gente tem o Peñarol do Uruguai, que meteu 9-1 no Everest. Everest nem é time de futebol, né? Enfim, do Equador. Isso em 63. Naquela época, como funcionava? Eram 9 participantes, sendo que 8 eram divididos em 3 grupos. 2 grupos de 3 e um grupo com 2 times. O 9º participante seria o campeão da última edição, que no caso foi o Santos em 62. Então, desses 3 grupos, se classificava um de cada grupo
3, e o Santos já entrava como se fosse na semifinal. Mas no grupo do Peñarol só tinha o Everest. Eles ganharam de 5-0 lá na casa do Everest, 9-1 em casa. Na fase seguinte, que já era semifinal, eles pegaram o Boca, não ganharam nenhuma partida, perderam as duas. Então, né? Na quarta colocação nós temos o Santos, no então Rei Pelé, em 62. O Santos ganhou de 9-1 do Cerro Porteño e Pepe e Coutinho pediram música, fantástico. Pelé fez 2 golzinhos, ainda deixou o Pepe bater um pênalti, senão ele que teria pedido música. E o Zito fez o outro. O curioso é que dessas 10 maiores goleadas, somente o Santos foi campeão nessa edição em que foi a partida com o maior número de gols. Todas as outras edições, em nenhuma ocasião, o time que teve a maior goleada da edição e figurou na história aí, acabou sendo campeão. E em terceiro lugar, Peñarol novamente, agora 9-0 em cima do The Strongest. The Strongest que... Deus, por favor, dele mudar o nome. Porra, deve ser motivo de chacota na Bolívia absurdamente. Nesse jogo, o atacante argentino que jogava pelo Peñarol, Raul Castronovo, fez logo 5 gols e foi um dos artilheiros da edição de 71 com 10 gols. Ele foi artilheiro com 10 gols e o Nacional do Uruguai foi o time com o melhor ataque com 14. Em segundo a gente tem, em 1970, o River Plate novamente, agora ganhando de 9-0 de outro time boliviano, o Universitário. Que eu achei que fosse do Peru. E nessa partida o responsável por 4 gols foi o argentino Oscar Mas. Agora, em primeiro lugar, a maior goleada da história da Libertadores foi em 1970, foi pelo Peñarol. Meteu 11-2 no Valência da Venezuela. Valência não é bom nem na Espanha, que dirá, né? E nessa partida, o ex-jogador do São Paulo, ídolo, né, o Pedro Rocha, então, no Peñarol. Inclusive, ele foi pro São Paulo no meio desse ano. Ele acabou marcando 3 gols, foi autor de 3 gols nessa partida, enquanto que Alberto Spencer fez 2. Aí você fala, quem é Alberto Spencer? Alberto Spencer só é o maior artilheiro da história da Libertadores, mas assim, e vai perpetuar. Eu duvido muito que alguém consiga ultrapassá-lo, tendo em vista que o segundo maior artilheiro é o Fernando Morena, ex-ídolo do River, com 37 gols, quase a metade. E aí praticamente todos já não estão mais na ativa. E o jogador que está mais próximo, que ainda está na ativa, é o Lucas Prato, hoje atacante do Vélez Sarsfield, com 27 gols. Então precisaria de mais 27 gols. Ou seja, ele precisaria estar na metade da carreira para conseguir fazer mais 27. Então é surreal. Tem depoimento do Pelé elogiando o Alberto Spencer. Ele era um exímio cabeceador. Era o Jardel da década de 70. Então é isso, cambada. Esse foi mais um tema aí, com um pouco de história, um pouco de curiosidade, informação. Espero que essa lista se mantenha aí por um bom tempo para que nosso tema fique atual. Não, mentira. Tomara que mude rápido, porque significa que a gente vai ter mais jogos emocionantes e assim a gente tem mais um motivo para fazer um novo tema. Então é isso, cambada. Lembrando que toda terça e sexta tem vídeo novo aqui a partir das 18 horas. Muito obrigado por nos acompanhar. Sai que é sua aí, falas.